Olá, você está na RMC TV, aqui o canal é você. Você está assistindo Entenda Direito. Hoje temos o prazer de receber o professor Cláudio Henrique de Castro. Ele que é curitibano, advogado, professor de Direito, adora Direito Romano, doutor em Direito pela Universidade de Santa Catarina, com estágios doutorais, na Universidade de Lisboa, em Portugal, e na Universidade de Sevilha, na Espanha. Ele também é membro do Instituto dos Advogados do Paraná, analista de controle no Tribunal do Estado do Paraná, na área jurídica, é professor também de Direito na Universidade Tuiuti, do Paraná, professor de pós-graduação em Direito Constitucional e Democracia na Universidade Positiva. É um resumo do currículo dele, que é muito extenso. Obrigado, professor, pela presença inicialmente. Obrigado. Eu sei também que o professor tem outros canais de divulgação do direito e do seu trabalho. Eu queria que o professor já de início falasse para os nossos telespectadores quais são esses canais. Eu sou colunista da coluna Atitude Consumidor, da ERB, que distribui essa coluna para todas as rádios do Paraná. Sou colunista da Rádio Banda B e tenho coluna no Jornal do Ônibus, que tem uma edição de 80 mil exemplares dia, atinge 1 milhão de pessoas por semana. Escrevo em mais de 10 blogs, seja os blogs mais tradicionais, como do jornalista Celso Nascimento, jornalista consagrado aqui do Paraná, o Zé Beto e vários blogs, inclusive de fora do estado. Então é um trabalho que eu faço de conscientização do direito, não ganho um tostão para fazer isso, é o meu prazer fazer com que as pessoas que não entendem o direito, não são formadas no direito, possam ter acesso a uma linguagem simples, objetiva, para que possam exercer o seu direito. Muitas pessoas não exercem o direito porque não conhecem. Então eu creio que faço um papel social nesse sentido. Perfeitamente, professor. E, aliás, esse é o objetivo do nosso programa Entenda Direito, socializar o conhecimento do direito que muitas vezes ficam retidos aí nas universidades, enfim, e até mesmo nos tribunais, infelizmente. O professor lançou um livro até bastante interessante, porque traz mais cores, normalmente que livros não trazem. E falemos um pouco sobre ele e a gente vai falar sobre alguns temas. Na verdade, hoje um tema e no próximo programa mais um tema sobre, aqui contido nesse livro, Direito do Consumidor. Como é que foi a produção desse livro, professor? Esse livro deu um trabalho extenso. Eu já estou com 15 livros no meu currículo aí. Eu acho que já é um número razoável, mas eu pretendo estender. Cada ano eu tenho escrito em média 1 ou 2 livros. De artigos eu estou com quase 1000 artigos, 1000 publicações aí, e produções científicas passam de 100. Mas esse me deu muito prazer porque é um livro em quadrinhos. Então é uma história em quadrinhos, são várias historietas em quadrinhos, né? E estou eu aqui, o meu colega lá de Santa Catarina, o professor Pilate, e ensinando o direito para as pessoas numa linguagem muito simples, divertida, com desenhos. E está sendo um sucesso esse livro. Todo mundo quer, todo mundo pega, gosta, dá um testemunho de que entendeu muito bem os assuntos. Então, para mim, é uma realização muito grande. Cada livro que eu edito, cada artigo que eu escrevo, sempre é uma satisfação, porque você partilhar o teu conhecimento com as outras pessoas é uma função mágica, né? Essa função de professor que eu abracei e tanto gosto. Perfeito, professor. E, então, sem mais delongas, falemos então sobre o tema de hoje, que é um tema muito importante, sobre os pedágios do Paraná, mais especificamente sobre plebiscitos, nesse tema. Qual é a lei, então, federal, professor, que existe uma lei? Se existe, qual é? E fala sobre plebiscito. A lei é de 98, essa lei ela já é uma lei antiga, foi muito discutida no Congresso Nacional. O Executivo pode chamar um plebiscito, a Assembleia Legislativa pode chamar um plebiscito, os municípios que recebem os pedágios, que cortam as estradas dos municípios com pedágios, podem chamar plebiscitos. Quer dizer, o plebiscito é um instrumento de participação popular que é muito comum nos países civilizados, nos países ricos, mas que infelizmente no Brasil, diante da nossa matriz histórica
escravocrata e autoritária não é praticado. Então o povo nunca é ouvido. É ouvido episodicamente nas eleições. As eleições são uma isca para o povo, na democracia de fachada que nós temos no Brasil, porque o povo não é escutado, não é ouvido, não é consultado. Mas nós temos essa lei, que é uma lei pouco utilizada, mas que pode abrir um horizonte novo para o Estado brasileiro. Por quê? Eu estudei no meu doutorado a Confederação Suíça e foi um mundo maravilhoso que eu descobri. Eles não têm Supremo Tribunal Federal, não tem Corte Constitucional, quem decide as questões constitucionais é o povo, e o povo a toda hora é consultado e discute os rumos do Estado. Isso no Brasil ainda é um sonho, mas nós podemos sonhar. Sonhar não é proibido. E nessa questão dos pedágios, que tanto castigaram o Estado do Paraná, castigaram produtores rurais, caminhoneiros, enfim, e caríssimos. Nós sabemos isso. Depois dessas operações policiais aí, nós verificamos, isso veio a público, os intestinos dos pedágios do Paraná vieram a lume. E nós percebemos que ocorreram desvios gravíssimos na tarifa. E isso tudo acabou num acordo de leniência que foi abençoado e agora se renovam as praças de pedágio e o povo não será escutado, não será ouvido. Em uma, duas canetadas se dá mais 20 longos anos para todos esses grupos econômicos que, enfim, se serviram desses serviços e ganharam bilhões, continuarem a ganhar bilhões em cima do povo que não é consultado e nem será. Então a proposta dos pedágios, de plebiscito para os pedágios do Paraná, é um alento nisso. Quer dizer, por que não fazer um pedágio e consultar o povo? Esse pedágio foi bom? Não foi? Será que nós vamos ficar mais 20 anos escravos dessas praças de pedágios? Temos que consultar o povo que tem que decidir isso, o povo que usa. Quem paga tudo isso é o povo. Então essa é a ideia. Isso eu coloquei nesse meu último livro mais recente, e como uma reflexão, como uma provocação ao povo paranaense. Somos um estado agrícola, utilizamos muito essas estradas, houve grandes prejuízos para as pessoas, esse dinheiro não foi devolvido, e, a meu entender, deveria ser devolvido. Por quê? Porque se houve acordo de leniência, discutiram dinheiro do povo sem consultar o povo. E agora vão utilizar esse dinheiro para algumas obras e tal, e pronto. Pá de cal em cima, tudo resolvido, e mais 20 anos, mais tempo, escravos desses pedágios. Isso deveria ter sido encaminhado para o povo, não só lá atrás, inclusive. Lá atrás o povo deveria ter sido consultado. Com a destruição do DR, que o DR era um órgão de ponta, sobraram lá 1 ou 2 engenheiros, o que sobrou do DR foi a AGEPAR, uma meia dúzia de pessoas, de um pedágio que não tem uma bilhetagem, o Tribunal de Contas auditou tudo isso, constatou os equívocos também em 2 praças. O que é a bilhetagem, professor? A bilhetagem é uma questão de você saber quanto que as empresas estão ganhando. Passou um carro, entra na bilhetagem. Passou outro, entra na bilhetagem. Esse controle não existe hoje. Não existia, esse controle não existia. Era um controle, quer dizer, nós teríamos que ter as praças de pedágio, numa hipótese do povo dizer sim, queremos ser escravos desses pedágios caríssimos. Se o povo dissesse sim, tá bom, querem? Então tá bom. Só que uma ampla e profunda fiscalização. Fiscalização nas obras, fiscalização na bilhetagem dos pedágios, fiscalização séria nos aumentos que são praticados, nos impactos econômicos na população e na economia paranaense, que é a 5ª ou 4ª, fica naquela posição, no Brasil. Quer dizer, uma economia importantíssima para o Brasil. E que, será que esse é o melhor modelo? Será que não podemos fazer um modelo de SA que entre em recursos privados e seja administrado pelo poder público? Ou um pedágio público, por exemplo? Tem muitos países do mundo que têm pedágios públicos. Você paga ali algumas moedinhas e o próprio poder público administra isso. O que pode ser melhorado? As estradas dos países civilizados não têm essas placas, essa placarada que nós vemos na estrada. Quer dizer, o sujeito está dirigindo, fica toda hora vendo placa. Isso não entrou na composição. E eles vendem toda essa mídia
ao lado das estradas, toda é vendida e eles faturam isso. Ah, não entrou na feira, na composição dos pedágios. E se alguém quiser colocar uma placa lá, tem que se remeter a eles. É claro, e aí isso entra na tarifa, não abate, não abate, é lucro só deles. Quer dizer, isso tudo foi feito de uma forma com todo respeito, foi feito de uma forma superficial. Esses acordos lenienses que foram feitos não consideraram o interesse do povo, porque eu creio que esse dinheiro deveria ter sido devolvido para as pessoas. Eu, por exemplo, se sou usuário, toda hora, tenho uma casa na praia, toda hora vou, viajo, foi constatado que teve um problema lá. Eu quero a minha parte. Se eu paguei a mais, eu tenho direito à restituição disso. Como é que fica? Perfeito, mas só para a gente situar então a situação, já que a gente está falando de alguns problemas que tivemos aqui no Paraná, quais foram os problemas, professor, que a gente teve? Os problemas foram esses problemas graves que as operações policiais se depararam, quer dizer, aditivos que criaram situações muito favoráveis às empresas, superfaturamento, não entrega de obras. Aliás, a não entrega de obras foi em todo o Brasil. O pior estado da federação foi o Rio de Janeiro, de não entrega de obras. E daí o que eles inventaram lá? Eles inventaram, isso foi uma medida provisória do Temer, uma coisa chamada relicitação. Essa relicitação é o seguinte, vamos relicitar com os mesmos, né? Vamos prorrogar esses contratos e dar mais um gás para eles fazerem as obras que eles se comprometeram e não fizeram. E agora paciência, todo o povo pagou pelas obras, elas não foram feitas, mas vão dar mais alguns anos, mais uns 10, 15 anos, para essas empresas continuarem cobrando e fazerem as obras. Quer dizer, então é surreal, né? Muitos acertos, o último grande acerto é a arbitragem. Esse é o último grande acerto da legislação. Então tira a apreciação do Poder Judiciário, porque o Judiciário demora para decidir, tem liminar, tem ações penais, então o Judiciário não interessa. Tira o controle dos tribunais de contas, porque o Tribunal de Contas também pode fazer auditoria, constatar diferenças, então tira. E aí as empresas e o poder público fazem lá uma câmara de arbitragem, com os árbitros que vão encher os bolsos de dinheiro da tarifa, que o usuário está pagando, e vão dar uma decisão. Diz, bom, a obra não foi feita, então no nosso acordo aqui determina que ela seja feita assim, assado, e está resolvido. E volto a repetir, o povo não é consultado. Então, todo lugar em que o povo não é consultado, há profundas injustiças. Veja essa questão da reforma previdenciária. Mexeram nas regras, todas. Nas regras do jogo, alteraram as regras do jogo no meio do jogo. É um tema de altíssima relevância. 70 milhões atingidos. Ninguém será consultado. Então, falando, só para a gente tentar ilustrar a falta de consulta, o que são essas audiências públicas realizadas referentes às estradas, então? Essas audiências públicas são para inglês ver. Né? Essas audiências públicas, primeiro, não são audiências e nem são públicas. Por quê? Porque a audiência pública seria um procedimento que dessa audiência, de ouvir as pessoas, saísse uma decisão. Não sai decisão nenhuma. As pessoas simplesmente vão lá, falam, desopilam o fígado, cada um fala um pouco, fala um pouco, fala um pouco, fala um pouco. Ah, então tá bom, nós anotamos tudo aqui e até logo. São marcadas em horários impróprios. Quando é divulgada a publicidade disso, então fazem uma reunião lá, 8 horas da noite, numa terça-feira, que vai lá meia dúzia de pessoas, representantes inclusive das empresas, falam lá, tal, fazem uma ata, bom, foi feita audiência pública. Então, na verdade, essas audiências públicas são só para sacramentar uma pseudo-consulta popular. Esta que é a verdade verdadeira. Elas não são audiências de caráter decisório. Elas são meramente uma coleta de opiniões diversas, de personagens que já se sabe quem são e que não são verdadeiramente dada a ampla publicidade. A audiência pública, o professor Pilati, que me acompanha nesse último livro, ele tem um livro sobre audiência pública. Então, audiência pública é aquela audiência pública decisória, que você escuta as pessoas e dessa conjunção de vontades você tira uma decisão, você tira uma conclusão. Isso nunca aconteceu. Nós temos alguma regra para isso?
Olha, teoricamente teríamos nas audiências decisórias. Só que as audiências públicas no Brasil sempre foram de mero ouvido. Começaram lá no Supremo Tribunal Federal, aliás, uma boa medida. Os ministros, os relatores do Supremo, ouviam diversos segmentos da população para instruir melhor os seus votos. Até aí tudo bem. Mas no caso dos pedágios, audiência pública para decidir determinada obra ou determinado índice ou determinada coisa. Não funciona, tem que fazer plebiscito. Plebiscito a pessoa decide, é sim ou não, e acabou-se, está decidido. Por exemplo, se fizéssemos um plebiscito no Paraná, a população dissesse, por exemplo, não queremos pedágio mais, queremos outra forma de exação de cobrança nas estradas. Ponto. Acabou-se. Não poderia mais se instituir isso durante uns 20 anos, no mínimo. No mínimo. Né? Mas isso, infelizmente, não será feito. A nossa democracia representativa não permite isso até certa monta, porque essas elites nossas, as elites, eu chamo elites do atraso, não permitem isso. Por quê? Porque o Brasil, a história do Brasil é escravidão e autoritarismo, seguido com algumas janelas de democracia. Ainda essas janelas históricas de democracia não deram voz à população. E aí nós vamos continuar com essa escravidão nas estradas paranaenses, com esses mecanismos. Que agora já saiu, inclusive, a AGEPAR se manifestou essa semana ontem, dizendo que determinados índices ali, parece que houve algum equívoco na taxa interna de retorno e tal. Então, é isso, nós estamos reféns de fórmulas mágicas, de contratos, e não há a devida consulta popular. E é isso que é uma ideia, né, uma ideia que morreu na Assembleia. Teve alguns deputados que colocaram lá, já abafaram e morreu na nossa Assembleia aqui. Por quê? Porque essas elites todas, nós sabemos, né, no passado financiaram as eleições. Agora é proibido, mas financiaram as eleições. Então eles têm bancadas, ou tiveram bancadas muito fortes, tanto no Executivo quanto no Legislativo, para defender os seus interesses, né? Contrários ao povo, contrários ao povo. Sim. Tanto é que nós vimos isso. Quer dizer, esses acordos de leniência, que não foram submetidos à vontade popular, a meu ver, poderiam ter sido submetidos, atropelaram a vontade popular e agora já expandiram não sei quantos 1.000 quilômetros os pedágios no Paraná. E tem mais uma, a ideia de pedágios urbanos. A ideia de pedágios urbanos. A Lei Orgânica de Curitiba permite, tem uma janelinha lá para isso. Qual é a definição disso aí? A definição é o seguinte, você teria que pagar, como acontece já em alguns países, pedágio para circular nas cidades. Porque o transporte coletivo implodiu. Nós não temos metrô, não temos bonde, não temos tudo que os países desenvolvidos já têm. E tem de sobra. Tem ciclovias com dignidade, tem tudo. Não temos isso, infelizmente. Temos algum arremedo disso, mas não temos. Então, qual que é a desculpa? Muitos carros circulam nas cidades. Nós temos que cobrar desses carros. Então, se instalam câmeras em todas as fronteiras da cidade, o carro, na medida que ele entra, ele já é exaurido, ele já tem que pagar, porque a câmera já registra a placa, esse registro da placa já vai lá para o cartão de crédito da pessoa e ela já paga aquilo para poder circular na cidade. Essa é a ideia. E com esse dinheiro, né, mais uma exação do contribuinte, eles vão melhorar a circulação, as vias públicas, asfaltar e tal. Mas quem faz isso é a iniciativa privada que vai ganhar rios de dinheiro em torno de um negócio que é público, que tem que ser público, é um serviço público. A gente está vendo aí o Chile privatizou tudo. Está uma comoção social, foi um laboratório que foi feito na América Latina para justamente tirar o povo do comando das coisas. Privatizaram água, privatizaram tudo. E aí o caos generalizado, ninguém aguenta mais, explodiu, convulsões sociais. Então, por que não ter serviços públicos de boa, ótima qualidade? Nós temos aí a lei dos usuários de serviço público que garante isso. Né? Essa lei é de quando? Essa lei é de uns 3 anos atrás aí. Na verdade é uma lei sem sanções, mas é uma lei que nós podemos utilizar, a meu ver, uma boa parte do Código de Defesa do Consumidor para colmatar as lacunas dessa lei. Isto é, naquilo que a lei não prevê,
nós utilizamos o Código de Defesa do Consumidor. Então, dá uma relação de consumo entre o cidadão usuário e o poder público prestador de serviços. Outra coisa do pedágio, né? Quer dizer, nós não temos, inclusive, um código específico para esse tipo de serviço, para proteger o consumidor. Por exemplo, furou o pneu, aconteceu alguma coisa, houve um sinistro. Vou dar um exemplo muito rápido. A Curva da Santa. Toda semana acidente. Eu que fiz esse trajeto durante 1 ano e meio, sei. Toda semana acidente. Será que eram só os motoristas que erravam? Não eram os motoristas. É o trecho que está errado. O corte ali estava errado. Tanto é que agora estão reformando, fizeram um corte diferente. Por quê? Isso é um custo que não foi colocado na hora do pedágio. Então, se tivesse sido posto isto, eu arrisco a dizer, dezenas de pessoas não teriam se ferido e morrido lá. Então, esse problema nas nossas estradas, inclusive, gerando até mortes. Fora o problema econômico. A grande questão das pedajadeiras aí é dizer, nós reduzimos as mortes nas estradas. Nós temos a fórmula mágica para não morrer. Por quê? Porque antes morriam muitas pessoas e tal. Veja, antes a tecnologia dos veículos era uma, né? Enfim, tem uma série de questões que tem que ser postas na balança. Melhorou o serviço? Melhorou. Tudo bem. Mas o que aconteceu? Quando foi feito lá aquela primeira geração desses contratos, eles fizeram o seguinte, vamos colocar uma taxa de pedágio superior ao que o mercado financeiro está pagando, porque senão nós não vamos atrair empresas. Então estavam pagando com uma taxa superior ao mercado financeiro. E no Brasil, os bancos no Brasil, os poucos bancos que nós temos, é o maior juros do mundo. É o terceiro, tem Uganda, Nigéria, daí tem o Brasil. Quer dizer, um absurdo. Isso não é parâmetro para obra pública. Taxa do mercado financeiro. Os contratos de segunda geração, que são esses pedágios, por exemplo, aqui de Santa Catarina, que mal ou bem são baratos, se comparados, né, com os do Paraná, são muito baratos. Eles já não pegaram esse tipo de remuneração. Agora, esses da terceira geração incluíram a arbitragem para afastar judiciário, Tribunal de Contas, auditorias, tudo, e eles resolverem entre si os problemas, resolverem ali no Convescote. A ideia é boa, né? Mas não é assim, né? Só que não funciona. E a taxa de remuneração também não se alterou de forma significativa. Então, voltou lá aqueles primeiros da primeira geração. Quer dizer, não é por aí. Você tem que regular o serviço público de uma forma justa. E não para exaurir as pessoas. Então, se nós somos, como eu disse, um Estado agrícola, nós deveríamos ter uma análise jurídica em cima dessa economia. Em cima disso. Quer dizer, toda hora transportamos alimentos para o Brasil e para o mundo. Como é que fica? Sim. Isso aí encarece as nossas exportações. Então, veja, nós não chegamos ainda num... Mas ouvir o povo é a melhor coisa. Vamos ouvir o povo. E na questão do plebiscito, então, falando sobre ouvir o povo, como é que seria na prática? Quais seriam as questões propostas, por exemplo, nesse caso das estradas? Nós podemos fazer um plebiscito com várias perguntas. O Brasil tem feito plebiscitos com uma pergunta só. Nós podemos fazer com várias. Os plebiscitos, os referendos na Suíça, são feitos com várias perguntas. Por exemplo, 10 perguntas. É aceito os plebiscitos no Paraná? Sim. Sim. Segunda pergunta. Qual modelo pode ser seguido? O modelo público-privado? Sim. O modelo de uma empresa pública? Sim. Nesse modelo, os reajustes seriam feitos de que forma? Seriam feitos por assim assado? Sim ou não? Então, você pode conjugar perguntas. Aí vamos dizer, né? O povo é analfabeto, o povo não sabe votar, isso é uma grande confusão e ninguém vai preencher sim ou não corretamente. Podem dizer isso. Mas você tem que preparar o plebiscito. Você tem que fazer um período de reflexão, de maturação, para chegar nas perguntas, para chegar nas perguntas certas, para o povo exprimir a sua vontade. Você pode, sim ou não, plebiscito? Não quero o pedágio mais. Aí você pode fazer um outro, no sentido de dizer, bom, então que tipo de cobrança ou como a gente vai fazer? Vamos instituir uma cobrança pública? Não vamos.
Vamos instituir um pedágio público? Sim ou não? Pode fazer na sequência uma outra pergunta. Então há fórmulas e fórmulas. Basta ter vontade política. Perfeito. Você está assistindo Entenda Direito aqui na RMC TV. E hoje estamos falando com o professor Cláudio Henrique de Castro, falando sobre os pedágios e também sobre plebiscito, juntando esses dois assuntos. Professor, houve um candidato, vou citar o nome dele, que é o Requião, falou que ia tirar o pedágio do Paraná. Por que isso não foi possível? Qual foi aquela cena naquela ocasião que, no meu sentir, muitos votos ele ganhou por conta dessa promessa? O que aconteceu naquela época? Olha, no Brasil nós não temos o recall ou rechamada. O que é a rechamada? O candidato vem e vende os sonhos, vende as suas utopias, vende o seu projeto, entre aspas. Diz, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, parte na mesa, falastrão e tal coisa. Muito bem. As pessoas de boa fé votam nessa pessoa. Chega na hora H, todas aquelas promessas são sepultadas numa gaveta ou numa cova, né? E ele faz o que bem entende. São chamados caudilhos na política. Isso acontece no legislativo e no executivo. Não acontece no judiciário porque nós não elegemos juízes, como outros países que elegem juízes. Mas talvez se nós elegêssemos juízes, poderia acontecer também. Não se sabe. Mas e daí o que acontece? Aí, mediante mecanismos jurídicos, o eleitorado faz uma rechamada daquele personagem e ele é submetido novamente às urnas. Se ele receber uma gongada, está fora e assume o segundo colocado, são feitas novas eleições, entende? Então, no Brasil, infelizmente, esse tipo de falastrice ou promessa não cumprida acontece a toda hora. Olha, vamos pôr metrô em Curitiba, vamos fazer isso, vamos fazer integração, asfalto por toda a cidade. Nós vamos trazer o mar para Curitiba. Curitiba vai ter praias, né? Nós vamos abaixar o pedágio, né? Curitiba não vai ter mais chuva, que a chuva é fria, tem vento. Então isso tudo eu vou fazer. Quer dizer, nos países democráticos, rechamada, o sujeito é colocado em xeque a sua candidatura e acabou. Por exemplo, o nosso governo federal aí, que prometeu os mundos e os fundos e a todo dia é uma catástrofe. Então, nós temos poucos mecanismos, né? É a chamada irresponsabilidade a prazo certo. Quer dizer, você sabe que vai ter que aguentar a pessoa 4 anos. E pior são os senadores, que são 8 anos. Quer dizer, uma coisa que não se concebe nos países democráticos. Por exemplo, na Suíça, são 5 ministros e cada um se alterna por 1 ano. Então, mesmo o país minoritário, o candidato minoritário naquela confederação, ele fica 1 ano só e acabou. E esse primeiro, vamos chamar de primeiro-ministro, mas é presidente, não tem guarda-costas, não tem carro oficial e tem o salário dele lá e ponto. Acabou-se. Outra coisa que nós temos no Brasil, né? Isso também nunca foi posto para a população se manifestar, é o Congresso Nacional mais caro do mundo. Né? Cada deputado ganha milhares de reais por mês em verba disso, verba alimentação, verba residência, verba aquele outro, que faz com que o nosso legislativo tenha uma conta lá de não sei quantos milhões por dia para abrir e fechar todo dia. Quer dizer, isso foi submetido a esse gasto. Aí não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para o transporte, não tem dinheiro para a escola, não tem dinheiro para a universidade. Ano que vem, as verbas para pesquisa no Brasil foram cortadas em 50%. Isso tudo o povo está refém de 4 anos de mandato e não pode fazer essa rechamada. Então, se nós tivéssemos esse mecanismo democrático, no caso desse candidato, e não quero fazer nenhuma crítica aqui, mas se ele jogou uma proposta, depois, não é bem aquilo que eu prometi, não pude acabar com o pedágio no Paraná. Desculpa. Ele sairia fora. O eleitorado não, chega. Tanto é que esse desejo é latente no paranaense que esse sujeito se elegeu. Esse personagem se elegeu. Então, esse desejo de um plebiscito, eu posso apostar. Se fizermos no Paraná, o povo paranaense vai dizer não, não quero isso daí mais. Chega, foram 20 anos de escravidão desses grupos econômicos. Perfeito. Eu sei que o professor fez um estudo
sobre a representação democrática pelas vias tecnológicas. O que o professor pode falar dessa experiência que o professor tem sobre esse tipo de representação? Me parece que é possível o povo se autorrepresentar hoje. Eu sei que é uma ideia um pouco utópica, talvez, mas me parece que é possível um dia a gente chegar daqui para frente com tecnologia, o povo se autorrepresentar. Democracia, o que é a democracia? O povo ter a sua voz, né? E o que o professor tem sobre esse assunto? Esse assunto, na verdade, eu vou tratar no meu pós-doutoramento. Eu vou aprofundar no meu pós-doutoramento. Mas o que eu vi na Suíça? Eu vi na Suíça uma senhora com um cachorro que andava com esse cachorro sem a focinheira. E tem uma lei lá, cantonal, que exige que o cachorro tenha focinheira. Pois bem, ela submeteu esse animalzinho doméstico para o veterinário falou, ó, esse bicho tem um probleminha aí, ele não pode usar a focinheira e ele não é agressivo. Então a senhora pode usar o cachorro sem focinheira. Ela pegou um atestado do veterinário, na sua assembleia cantonal submeteu lá para as pessoas, olha, tem um problema assim assado, está autorizado. Estava andando na rua, o policial chegou e disse, olha, a senhora vai receber uma multa aqui porque o seu cachorro não tem focinheira. Não, está aqui, ó, fui autorizada pelo meu cantão a circular com o meu cachorro assim. É utópico no Brasil? É utópico. Todas essas coisas são um sonho, elas já acontecem no mundo. Aquele problema do Brexit no Reino Unido, se arrependeram. Se arrependeram. Por quê? Porque houve uma invasão nas redes sociais de mensagens para os eleitores, e isso não foi devidamente fiscalizado na eleição, para eles saírem da União Europeia. Estão vendo que vão tomar um prejuízo enorme na economia. Meu prognóstico é que eles vão voltar. Meu prognóstico. Não sei se vai acontecer. Mas nós temos um conceito hoje que é o e-democracia, que é a democracia eletrônica. Tanta coisa nós vemos nas redes sociais e tal coisa, que você vê uma tendência, né? No Big Data você consegue ver tendências. Agora, o que nós precisamos fazer para que esse mecanismo seja eficaz e válido? A autenticação. Uma maneira de autenticar isso, como é a sua assinatura digital, você autentica e vota. E rapidamente se sabe a opinião das pessoas. Rapidamente se sabe. Existe tecnologia sobrando hoje. Sobrando. Para você comprovar que aquela pessoa está exprimindo a sua própria vontade. Sobrando. Então, o que acontece, por exemplo, na experiência da Inglaterra? A gente chama Inglaterra, mas não é, Reino Unido. Eles têm um mecanismo de checagem da opinião pública que bate no Congresso deles. E por ali os parlamentares já sabem como votar. Hoje os parlamentares brasileiros têm uma medição pelas redes sociais, que é uma coisa informal, mas eles dizem, olha, os seus eleitores aqui, deputado, estão dizendo que se o senhor votar para tal projeto, não vão gostar. O senhor não se reelege mais. Mas eles estão preocupados com isso? E muitas vezes não, muitas vezes sim, mas na verdade nós teríamos que criar mecanismos de autenticação para dar certeza do voto, dar um período de maturação, de discussão do voto, através de mecanismos democráticos de discussão, porque não adianta só dar a possibilidade de votar na rede, tem que dar a possibilidade de discutir de forma plural. Eu gostaria, sinceramente, de estar aqui com um representante dessas empresas, discutindo, para a gente debater as ideias. Eu tenho uma ideologia, eu tenho um pensamento que eu expus aqui. Pode ser que eu esteja errado em alguns pontos, eu posso aprimorar. Então, na verdade, a pluralidade é isso. E agora, num debate que antecedesse uma discussão, nós teríamos que ter mecanismos em TVs públicas, e não TV do governador, mas TV pública, que realmente pública, que discuta os atos e as falhas dos governadores, e não uma TV oficial dos governadores dos estados, que são essas TVs, entre aspas, públicas, que não são públicas, são do poder de plantão, com pluralidade de ideias. Como a gente liga os canais na Europa, nós vemos lá 4, 5 pessoas, ninguém se entende. Quem ganha é o telespectador. Você vê, um fala uma coisa, outros não, você está errado por isso. Não, você que está errado. Não, você que... Então fica aquela discussão e você tira uma conclusão melhor. Você aperfeiçoa a discussão. Então uma e-democracia não seria só esse mecanismo de autenticação, mas é possível. Só que como o nosso país não é acostumado a consultar o povo,
faz, né, dá a sensação que o povo foi consultado, mas não é, porque não, olha, o povo, as ruas estão pedindo. Que rua? Não, umas passeatas e tal coisa. Não, mas vamos ver então, vamos discutir isso. As pessoas votam e tem uma conclusão. Tenho cá para mim que nem querem, né, facilitar a democracia. Né? Não querem, só chamam democracia algo que não é uma democracia. Se comparada com os países desenvolvidos, não é uma democracia. É uma democracia de fachada. Nós continuamos com a democracia de fachada, a velha democracia de fachada. Até porque a nossa Constituição não passou por um referendo. Em 88, não passou por um referendo. Mas as pessoas teriam que dizer, concordam com essa Constituição ou não? Porque lá nós tínhamos senadores biônicos que entraram lá na época da ditadura. Nós tivemos uma eleição mais ou menos, não era bem para uma constituinte. A constituinte não era uma constituinte, não é uma assembleia, porque funcionou como Congresso Nacional e constituinte. Uma parte do expediente não era constituinte. Né? Quer dizer, tudo isso não foi colocado para o povo decidir. Por exemplo, a questão da anistia dos crimes da ditadura militar. Foi feita uma leizinha, passou pelo Supremo, uma lei da própria ditadura, passou pelo Supremo, o Supremo disse, então tá bom, tá perdoado e acabou-se. O povo não se manifestou sobre isso. O povo tinha que ter se manifestado. Perfeito. Falando, a gente dando um pequeno retorno no nosso tema, nosso tempo também já está se exaurindo. Quanto aos acordos de leniência, professor, como é que aconteceram esses acordos? Nós não sabemos de forma ampla como se procederam essas tratativas nesses acordos. Eu vou só fazer uma comparação. Por exemplo, no Brasil, a delação premiada é a delação premiadíssima. A delação premiada nos países que nós nos inspiramos, nos Estados Unidos, direito anglo-saxão, etc., o sujeito, por exemplo, tinha que cumprir 30 anos de prisão. Cumpre 10, em vez de 30. E entrega toda a patota. Entrega todo mundo. Mas vai ter uma pena para ele. Vai ter uma pena. Entrega toda a patota e vai ter uma pena. Muito bem. No Brasil, você faz a delação premiada e a tua pena é piscina, guarda-sol e mansões. Porque uma parte do dinheiro desviado é blindado e daí uma prisão. Você vai devolver tanto, a outra parte você fica com você se vira, e final feliz, happy end. Então essa é a delação premiada no Brasil. É a delação premiadíssima. E aqui no Paraná tivemos, então, esse mesmo modelo. Agora, o acordo de leniência é uma coisa boa no seguinte sentido. Você não quebra a empresa. A gente vê que a experiência da Lava Jato foi terrível. Destruiu com as grandes empresas nacionais. Destruiu com tudo. Odebrecht e tal, todas elas foram destruídas. Milhões de empregos, diretos e indiretos, foram perdidos. Uma boa parte dessa crise aí é em função desses erros graves, a meu ver. Como é que você faz? Você pune os administradores e substitui os administradores e mantém a empresa viva. Você não mata a galinha dos ovos de ouro. Pega os administradores que agiram criminosamente, os pune e mantém a empresa viva. Então a ideia é ótima, que não quebra a empresa, ok? Só que é o seguinte, a leniência no Brasil. O Tribunal de Contas da União emitiu, o ano passado, em dezembro, uma resolução que dizia os acordos de leniência têm que passar pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque tem que ser avaliado se aquele acordo foi razoável, foi justo. Quem disse que o acordo de 10 milhões, num erro de tantos centavos, se esses 10 milhões, ou 100 milhões, ou 200 milhões, são o justo? Isso é um cálculo muito complexo para chegar num valor. Chegando num valor, o que vai se fazer com esse dinheiro? Tem que decidir. E qual pena remanesce para os administradores? No Paraná, o que aconteceu? Foram feitos os acordos, abençoaram os acordos, e essas empresas vão participar dos novos lotes e dos novos... Isso é extremo, né? Isso é extremo. Então veja, até pode. Mas a punição virou dinheiro, aí vale a pena delinquir. O crime compensa, porque você rouba milhões,
devolve algumas moedas e continua participando do jogo. Quer dizer, numa sociedade protestante, como é a sociedade norte-americana, aquele protestantismo mais rígido e tal coisa, não se admite isso. Uma sociedade mais frouxa moralmente, se admite. Não, você roubou, devolve aqui, tudo bem, tá certo, e você volta tranquilo. Vamos apagar aquele passado e você está no jogo de novo. Isso não é possível. A possibilidade de incidir em erro é grande. Não me parece razoável isso. É. Eu conversei, infelizmente nosso tempo acabou, com o professor Cláudio Henrique de Castro. Nós falamos hoje sobre plebiscito, sobre os pedágios no Paraná. Também falamos sobre outros temas conexos. E eu agradeço a sua presença, professor. Espero que a gente possa ter mais papos legais como esse que a gente teve hoje. Nós que agradecemos. RMC TV, aqui o canal é você.